Salve pessoal, aqui é o Fábio FG e se você está vendo esse vídeo é porque você vai começar agora com a gente na nossa oficina de rima. Então eu vou te dar aí um minutinho para você correr e pegar lá o seu material para a gente poder começar. Ué, ninguém te falou de material didático? Que ia precisar de alguma coisa para fazer oficina de rima? Fica tranquila porque realmente não precisa de material. Apenas você assistindo esse vídeo você já vai conseguir participar dessa oficina e vai ser bem bacana. Mas agora eu te convido também a você chamar quem está na sua casa aí. Fala para sua mãe parar de fazer o café, dar uma pausazinha no almoço, fala para o seu vizinho correr. Junta todo mundo aí para a gente poder fazer uma oficina de rima bem rica. Vai ser bem bacana e eu conto com a sua participação. E agora, por falar em rima, a gente precisa entender o que é rima. Fábio, que negócio é esse de rima? Vou fazer uma oficina de rima, mas eu nem sei do que se trata. Eu cheguei nesse vídeo aqui de paraquedas e estou totalmente por fora. Então, rima é um recurso muito maravilhoso, muito divertido, que muitos artistas usam. E rima, para tornar tudo muito mais simples, é quando as palavras, os sons, eles se combinam de maneira harmoniosa nos nossos ouvidos. Existem palavras que combinam umas com as outras. E quando elas se combinam de certa forma, nós temos aí a rima. Mas eu vou te dar exemplo de palavras que não combinam umas com as outras. Por exemplo, se eu falar janela. Janela é uma palavra, e você sabe do que se trata uma janela. Mas se eu falar janela e açúcar, essas duas palavras elas não se combinam quando a gente fala de som. Não tem nada a ver. Janela tem uma sonoridade, açúcar tem uma outra sonoridade. Agora, quando, por exemplo, eu digo janela e eu digo panela, e peraí, soou alguma coisa bacana aí, não foi? Teve alguma semelhança entre as duas palavras, alguma coisa que combinou, janela e panela. Quando eu junto então essas duas palavras que se combinam, elas formam uma rima. Isso foi muito básico, é claro, existem muitas formas de fazer rima, é o que a gente vai aprender nessa nossa oficina. Mas se você entendeu que quando os sons das palavras se combinam, formam uma rima, pronto! Você já entendeu do que se trata a nossa oficina e você já está preparado para continuar e dar o próximo passo, entendendo como que a gente pode avançar cada vez mais no desenvolvimento da combinação das palavras. E aí você vai me perguntar, Fábio, bacana, achei interessante esse negócio aí da janela, da panela, desse negócio de rima, mas onde que eu posso usar a rima? E onde que eu posso encontrar inclusive a rima? Vamos começar sobre onde encontrar a rima. Você pode encontrar a rima em qualquer lugar. Basta que você tenha um olhar sensível a isso. Um olhar que vai começar a perceber os sons e tentar combinar cada um deles. Onde você está, por exemplo, eu sei que existem vários elementos. Esses elementos possuem nomes. E esses nomes podem combinar ou não com as outras palavras, com os outros elementos que aí estão. Então, quando a gente começa a se tornar mais sensível a perceber esses sons e tentar combinar, nós encontramos onde as rimas estão. Agora, onde que eu posso usar essa rima? Ah, meu amigo, você pode usar essa rima em diversos lugares. Você pode usar essa rima, por exemplo, para fazer uma música. Você quer fazer uma música e quer que ela tenha um recurso artístico interessante? Você pode usar o recurso da rima. A rima é um recurso que nós usamos nas composições musicais. Nós usamos a rima também nas composições poéticas, por exemplo. Inclusive, existem modalidades poéticas que, para que aquela poesia seja daquela modalidade, é preciso que seja aquele tipo de rima. Então, de alguma forma, é como se a rima fosse parte fundamental de algumas modalidades poéticas. Então você, por exemplo, pode encontrar rima nas artes musicais, nas artes poéticas e em outros lugares também. Você pode usar, por exemplo, a rima para fazer um jingle, para fazer uma paródia. Enfim, existem várias possibilidades. Ah, você quer mandar um recadinho, quer mandar um bilhetinho romântico para o seu namorado, para a sua namorada, ou para algum pretendente, por exemplo, e você quer fazer de uma forma bem interessante, que chame a atenção, que extraia um sorriso daquela pessoa, você pode usar uma rima. Você faz um versinho bacana. Olha que legal seria receber uma rima elaborada por você, com elementos que têm a ver com as duas pessoas. Isso é muito bacana. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade de construir e encontrar as rimas,
e usá-las, né, nas nossas composições, mas nós vamos conseguir também perceber lugares e formas de usar essas rimas. Então, eu quero que você esteja bem animado, porque essa aula vai ser bem bacana, essa oficina vai ser bem interessante, a gente vai aprender os fundamentos, desde o básico, para a gente conseguir desenvolver rimas bem elaboradas e fazer com que a gente possa depois, ao final, quem sabe, construir alguma composição. Então fique ligadinho aí. E agora a gente vai começar o primeiro tópico de nossa oficina. É o primeiro passo para você conseguir elaborar as rimas. Porque tudo começa com um pequeno passo, né? A gente não pode querer já começar fazendo uma música, por exemplo. Não, a gente precisa entender os fundamentos. E o fundamento da rima começa com as palavras. Quando a gente consegue rimar palavras. Rimar nada mais é do que descobrir palavras que se combinam e usá-las e apresentá-las para quem está ouvindo. Então, a nossa aula vai ser uma aula bem prática. Você vai estar me ouvindo aqui agora e eu vou te fazer alguns desafios. E você vai poder aí pensar e já falar, eu consigo rimar tal palavra com tal palavra. Beleza? Então, por exemplo, eu quero te desafiar a rimar com a palavra computador. Fábio, como que eu vou fazer isso? É simples, é só você procurar qualquer outra palavra que no final dela, a entonação dela combine com o final também de computador. Pensa aí um instantinho, daqui a pouquinho a gente volta para novos desafios. Conseguiu pensar em uma palavra que rima com computador? Não conseguiu pensar? Não tem problema. Eu vou te sugerir uma palavra que rima com computador. Computador rima com ventilador. Percebeu como que elas terminam parecido? Rima tem a ver com a terminação das palavras. Quer dizer que a palavra toda não pode combinar? Nada a ver. Pode combinar sim. Inclusive isso torna a rima muito mais interessante. Mas quando a gente consegue fazer com que a terminação delas combine perfeitamente, pronto. Conseguimos fazer uma rima aí. Vou te sugerir mais um desafio então. Agora que você já entendeu o processo, quero ver se você consegue rimar com essa palavra. Rime com a palavra bandeira. O tempo está passando, hein? O que rima com bandeira? Tem tanta coisa. Eu acho que você já pensou em alguma coisa, né? Não pensou em nada? Não tem problema. Se você pensou, show de bola. Você já pegou o fundamento, você já pegou a manha. Mas para quem não conseguiu pensar, bandeira rima, por exemplo, com brincadeira. As duas terminam com esse eira, percebeu? Então elas se combinam. Pronto, já conseguimos rimar palavras. Então, o seu primeiro desafio no desenvolvimento da sua capacidade de rimar é conseguir rimar palavras. Porque tudo se baseia, no fim das contas, a rimar palavras. Nós vamos cada vez mais aumentar o grau de sofisticação dessa construção artística, mas no fim das contas nós precisamos aprender a combinar palavras. E você vai perceber que tem palavras que são mais fáceis e tem palavras que são mais difíceis, isso é normal. Inclusive, nas próximas etapas da nossa oficina, você vai perceber que existem alguns tipos de palavras que são mais fáceis de rimar do que outras. Mas isso aí vai variar também de cada pessoa, de cada contexto que você vive. Afinal de contas, se eu vivo num contexto, eu tenho ao meu redor coisas, elementos que têm certos nomes. Eu vou conseguir rimar com essas coisas. Talvez você viva em outro lugar que você vai observar outros elementos e vai conseguir rimar com esses elementos com muito mais facilidade do que eu. Então nós temos que aprender também a captar as palavras do ambiente onde a gente vive, do tema que a gente quer abordar, enfim. Isso aí é um processo que é contínuo. E agora o próximo desafio não é rimar apenas qualquer palavra. Esse foi o nosso primeiro desafio. Agora eu quero te desafiar a rimar coisas. Você vai apenas rimar com coisas. Como assim, Fábio? Com coisas. Pensa em alguma coisa aí. Por exemplo, você está vendo, talvez, essa nossa oficina de rimas no seu celular. Celular é uma coisa, né? Celular é o nome de uma coisa. Você pode estar vendo também no computador. Então você está assistindo em uma coisa que se chama computador. Isso são coisas. E para quem já estudou isso na escola,
O que nomeia as coisas são os substantivos. Então você vai rimar com substantivos. Você vai rimar com nomes de coisas. Beleza? Então eu quero te desafiar também. Mas para esse desafio ficar um pouco mais interessante, eu vou criar um ambiente para que você possa pensar nesse ambiente e nas coisas que tem nesse ambiente. Beleza? Então o primeiro ambiente que eu vou te sugerir é o ambiente da cozinha. Quantas coisas tem numa cozinha? Eu quero que você pense comigo aí e eu vou te sugerir agora algumas palavras para que você possa tentar rimar com elas. Você pode rimar com coisas que não tem na cozinha, mas a partir das coisas que tem na cozinha. Por exemplo, na cozinha tem fogão? Tem, é onde nós cozinhamos os nossos alimentos. Então o que rima com fogão? Fica aí o desafio. O tempo está passando, hein? O que rima com fogão? Ah, não precisa ser só com coisas que tem na cozinha, não. Se for, ótimo, você está cada vez mais rápido aí no desenvolvimento. Mas se não for, não tem problema. Conseguiu fazer? Show de bola! Se você não conseguiu fazer, não tem problema. Eu vou te sugerir uma coisa que rima com fogão. Fogão rima com violão. Tá vendo? Eu rimei um elemento que tem na cozinha com um elemento que não tem na cozinha. Não que você não possa levar o seu violão para a cozinha, né? Mas não é um ambiente natural desse local da nossa casa. Próximo desafio. O que rima com geladeira? Geladeira, aquele negócio onde a gente guarda, né, tudo aquilo que é gelado na nossa cozinha. O que rima com geladeira? Se você está atento, você sabe que inclusive no início dessa nossa oficina nós já falamos palavras que rimam com geladeira. Pescou? Não pescou não? Não tem problema. Por exemplo, geladeira rima com goiabeira. Agora eu saí até da casa, tá vendo? Eu rimei um elemento que tem dentro da cozinha com um outro elemento que tem fora de casa. Mas os dois elementos são o quê? São nomes de coisas. São substantivos. Esse é o nosso desafio nesse momento. Mais um desafio da nossa cozinha. O que rima com prato? Você consegue pensar aí de imediato? Quanto mais você treinar a rima, mais rápido você vai conseguir descobrir essas palavras. Mas se você está um pouco devagar, demora um pouco, não se preocupa. Todo início é assim mesmo, até a gente se acostumar com a ideia e ter mais percepção para os sons. O que rima com prato? Quer ver uma coisa? Eu vou rimar prato, que é um elemento da cozinha, com um outro elemento que costuma ficar na sala, que é o porta-retrato. Viu? Eu rimei uma palavra de um ambiente com outra palavra de outro ambiente, mas ambas as palavras são nomes, são substantivos, porque nomeiam coisas. Show de bola? Então vamos para o nosso próximo passo. Agora o nosso próximo desafio não é mais rimar com nomes de coisas, mas agora nós vamos rimar com ações. Nós vamos rimar com, quem já estudou já sabe, nós vamos rimar com os verbos. E essa é uma parte muito interessante, muito bacana do desenvolvimento, né, do nosso aprendizado de rima, porque isso aumenta nossas possibilidades em diversas formas de rimar. Isso melhora muito mais, por exemplo, quando a gente está se propondo a fazer improviso. Quem começa a fazer improviso, isso é uma coisa que a gente vai pontuar lá na frente, costuma usar muitos os verbos, porque os verbos trazem uma certa facilidade também, quando a gente consegue entender as conjugações, por exemplo. Comecei a confundir muito, comecei a embolar muito, tá bom, eu vou voltar, a gente vai começar bem do básico, bem do básico. Primeiro a gente vai começar a rimar usando o nome das ações. Confundiu? Ah, Fábio, mas o nome não foi na etapa anterior? Não, mas agora você vai entender, porque é como a gente fala que o verbo está no infinitivo. É uma ação, porém essa ação tem um nome. Quer ver um exemplo? Tente rimar com a palavra cantar. Cantar é uma coisa? Não, cantar não é uma coisa. Cantar é uma ação, mas essa ação também tem um nome.
Então o nome de coisas é um substantivo e o nome de alguma ação, aí sim é um verbo. Tente rimar com a palavra cantar. Conseguiu? Eu acho que é fácil, né? Se você não conseguiu, não tem problema. Mas, por exemplo, cantar rima com falar e escutar. Olha, inclusive são palavras, né, de atitudes que são próximas, de ações próximas, que são coisas que nós fazemos com o nosso corpo. Nós cantamos e falamos com a boca, escutamos com o ouvido. Tudo tem a ver com os nossos sentidos, né? Porém, nós temos verbos que não terminam só com ar. Existe uma infinidade de verbos que terminam com ar. E assim você pode, se você já tem a prática de lembrar dos verbos da primeira conjugação, que são os verbos que terminam com ar, você vai conseguir fazer rimas com muita facilidade. Porém, tem os verbos também da segunda conjugação, que não terminam com ar, mas terminam com er. Por exemplo, tente rimar com a palavra beber. E aí, conseguiu rimar com a palavra beber? Tranquilo? Eu acho tranquilo. Por exemplo, usando também um outro sentido do nosso corpo, beber rima com ver. As duas coisas não nomeiam coisas. As duas palavras, na verdade, não nomeiam coisas. As duas palavras nomeiam ações. A ação de beber, a ação de ver. A ação de perceber, a ação de comparecer. Existem muitas palavras que terminam com er e elas se rimam, elas se combinam. Então você conseguiu agora fazer rimas com ações usando os verbos de segunda conjugação. E ainda tem os verbos de terceira conjugação. E por aí já vou parar nas conjugações, até porque não tem mais. O que rima com a palavra pedir? Difícil. Vai pensando aí. São os verbos que terminam em ir. Tranquilo, né? Não é tranquilo, não? Olha, pedir rima com ir. Tudo aquilo que rima com ir, inclusive ir é a terminação, né, dos verbos de terceira conjugação, tudo isso rima. Então, pedir, ouvir. Tem uma palavra que é difícil, que eu aprendi há pouco tempo, que é dirimir. Tudo isso rima também com ir. E existem muitas possibilidades de combinação de palavras em verbos de terceira conjugação. E aí fica o desafio para você, talvez depois pegar um caderninho e anotar, quem sabe, né? Para que você tenha o seu próprio dicionário de rimas. Isso é muito interessante. Porém, os verbos também podem ser combinados não nessa forma que nomeia os verbos e nomeia as ações. Por exemplo, cantar, né, é o nome da ação de cantar. Porém, eu posso usar também os verbos no gerúndio. O que é gerúndio? Gerúndio é quando eu estou realizando o ato daquela ação. Fábio, eu não entendi nada que você falou. Fica mais fácil com exemplo. Por exemplo, nós falamos de cantar. Porém, e se eu quiser rimar com a palavra cantando? Tá vendo? Eu estou executando o ato da ação. Cantar é ação e eu estou executando. Executando também é um verbo no gerúndio. Eu estou cantando, eu estou executando. Que mais palavra pode rimar que tem essa terminação ando? Pensa aí um pouquinho. Se você pensou em falando, você é muito malandro. Ih, rapaz, quase que rimou também perfeitamente. Se não tivesse aquele Rzinho ali no malandro. Mas a sonoridade é muito parecida, a gente pode considerar também uma rima. Mas se você falou assim, cantar rima com falar, cantando rima com falando, foi uma malandragem? Foi, mas funciona também, é um método de você descobrir palavras que rimam. E você pode rimar aí com cantando, você pode rimar também com as mesmas palavras que a gente usou. Bebendo, o que rima com bebendo? Fazendo, percebendo, lendo. Eu estou fazendo o que aqui? Aprendendo, não é isso?
E existem palavras que rimam também com os verbos na terceira conjugação no gerúndio, que é o eu estou indo, eu estou pedindo. Tudo isso é muito interessante. Então fica aí o seu desafio também para você desenvolver as suas rimas com os verbos, com as ações. Vamos para o próximo passo. Agora a gente vai falar sobre um conceito de rimas que eu acho extremamente interessante e que vai fazer com que as nossas composições, as nossas construções artísticas que usam a rima muito mais elaboradas, muito mais interessantes, que é o conceito de rima rica e rima pobre. E você pode pensar, Fábio, rima rica e rima pobre, do que se trata isso? Quer dizer que se eu rimar com ouro, pérolas, eu estou fazendo uma rima rica, e se eu rimar com cascalho, poeira, eu estou fazendo uma rima pobre? Não, não tem nada a ver. Mas já que você, nas etapas anteriores, aprendeu que existem rimas com substantivos e existem rimas com verbos, eu vou fazer uma explicação de rima rica e rima pobre bem básica. Mas entendendo já esses dois conceitos, nós já conseguimos desenvolver os conceitos de rima rica e rima pobre. Por exemplo, rima pobre é quando eu rimo uma palavra de um tipo com outra palavra de um mesmo tipo. Por exemplo, se eu rimar um substantivo, um nome de coisa, com outro substantivo, com outro nome de coisa. Isso é uma rima pobre. Talvez a gente poderia dizer que é uma rima simples. Não sei, isso é só uma classificação que nós temos. Então eu vou te dar um exemplo de uma rima pobre. Se eu rimar estante com hidrante, as duas coisas são coisas. São nome de coisas. Ah, eu tenho uma estante, é um objeto. Um hidrante também é um objeto. Então eu combinei duas palavras perfeitamente. Eu tenho uma rima autêntica 100%. Mas eu classifico ela como uma rima pobre. Se eu rimar dois verbos, eu também tenho uma rima pobre. Por exemplo, se eu rimar dançar e eu rimar falar, eu tenho aí uma rima pobre. Porque eu juntei duas palavras que expressam ações. E como elas são do mesmo tipo, eu tenho uma rima pobre. Ah, então como que eu faço uma rima rica? Uma rima rica é simples, é só eu combinar uma palavra de um tipo com outra palavra de outro tipo. Isso é muito interessante. Então vamos a um exemplo de rima rica então? Por exemplo, se eu usar a palavra buscar. Buscar é um verbo, concorda comigo? Buscar é uma ação. Eu vou buscar. Eu poderia rimar com outro verbo também. Eu vou buscar e eu vou encontrar. E vai combinar perfeitamente, tranquilo. Mas seria uma rima pobre. Mas se eu faço, por exemplo, eu vou buscar e eu vou ao mar. Mar não é verbo. Mar não é ação. Mar é uma coisa. Então eu rimei uma ação com um nome de coisa. Eu rimei um verbo com um substantivo. Pronto. Eu fiz uma rima rica. E isso fica muito interessante nas nossas composições. Quer mais um exemplo? Vou usar agora um verbo no gerúndio, que é o que a gente falou no tópico passado. Eu estou buscando. Beleza, eu estou buscando o quê? Eu estou buscando e encontrando? Combina. Mas aí seria uma rima pobre. Mas se eu digo, eu estou buscando o Fernando, olha, eu usei um verbo no gerúndio e eu usei depois um nome de coisa, um nome próprio, um substantivo. Então eu fiz uma rima rica, um verbo com um substantivo. Agora que você já entendeu, você pode praticar o conceito de rima pobre e rima rica. Fábio, quer dizer então que agora nas minhas composições, para que elas fiquem boas, eu só posso usar rima rica? Não, não tem nada a ver com isso. Você pode usar qualquer rima que você quiser e está tudo certo. As rimas pobres, apesar de ter esse nome, não quer dizer que elas são rimas amadoras ou rimas que não têm valor. Não, elas têm muito valor sim. Nós apenas usamos essas definições, esses conceitos, para que nós possamos inclusive elaborar
elaborar melhor as nossas composições, dar um nível de diferença entre palavras, porque isso pode soar interessante também. Mas se você, em determinada composição, entende que você tem que rimar um substantivo com um outro, não precisa se forçar a mudar o tipo de palavras não. Use a rima pobre com convicção e tá tudo certo, beleza? Isso é apenas um conceito que a gente aprende para desenvolver melhor nossas composições. Se você chegou até aqui, quer dizer que você já passou pelo nosso tópico de rimar palavras. Você viu que a gente rimou palavras aleatórias, rimamos substantivos, rimamos verbos e falamos sobre o conceito de rimar palavras de tipos diferentes ou de tipos semelhantes, não tem problema nenhum. Agora a gente vai dar um próximo passo no nosso desenvolvimento das rimas. Já que a gente conseguiu desenvolver a rima entre as palavras, nós podemos partir agora para os versos. Pois é, quem já estudou poesia, poema, sabe que essa expressão está lá direto, já ouvi falar em versos. E quem também que já participou de composição musical também sabe que os versos estão lá presentes. O que é o verso? O verso é toda uma linha de uma composição que vai terminar numa palavra, e aí sim, a partir dessa palavra, por exemplo, nós vamos conseguir desenvolver nossas rimas. Eu estou tentando explicar de uma forma bem simples, para que nosso conhecimento possa chegar e possa cair no entendimento de mais pessoas. Mas basicamente isso. Se você está lendo lá uma poesia, por exemplo, e você percebe que tem uma linha, essa linha é um verso. Se você pegou uma letra de música também, que tem lá uma linha, essa linha é um verso. Quer dizer que eu sempre tenho que rimar com versos? Não, é possível que eu tenha uma composição só de palavras que vão se rimando. E cada palavra dessa seria, então, talvez um verso? Será que a gente pode considerar assim? Não sei. Mas geralmente quando a gente vai usar a rima, nós usamos a rima dentro de um contexto onde existem vários versos. Então é preciso que a gente aprenda a fazer um verso. Fábio, você está falando uma coisa aí, negócio de verso, eu estou assustado, não sei como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou juntar um monte de palavras e rimar no final? Fica calmo, tranquilo, porque o verso é a coisa mais simples que existe. O verso é simplesmente uma expressão, uma oração, uma frase, uma linha qualquer. Eu quero te desafiar então a pensar aí um verso qualquer. Melhor, eu vou te sugerir um verso. Tem um verso aqui que eu vou te sugerir para que você tente depois rimar com ele. Por exemplo, um exemplo de verso. Eu estava em casa assistindo televisão. Isso tudo é um verso. Esse verso termina com que palavra? Termina com a palavra televisão. Então o nosso desafio a princípio é rimar com a palavra televisão. Mas a palavra televisão está dentro de uma frase, dentro de um verso. Eu estava em casa assistindo televisão. Então agora nós vamos pegar as palavras que nós já estudamos e desenvolvemos as rimas e vamos colocá-las dentro de alguma construção de palavras, para que isso tenha um sentido, para que isso possa ter uma narrativa, né? A gente possa então criar alguns discursos a partir disso aí. Eu estava em casa assistindo televisão. O primeiro desafio que eu te faço é tente rimar criando um outro verso que vai terminar com uma outra palavra que não seja televisão, mas que rime com televisão, mas não precisa fazer sentido não. Pode inventar qualquer frase apenas para você desenvolver a habilidade de construir versos. Tenta aí. Conseguiu? Não conseguiu? Não tem problema. Faz parte do nosso aprendizado. Cada coisinha vai no seu tempo. Tá tudo certo. Eu vou te dar um exemplo aqui que pode ser interessante. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com o primeiro verso. Eu estava em casa assistindo televisão. Vou lá na quitanda comprar pera e melão. O que uma coisa tem a ver com outra? Não tem nada a ver. Pode ser que se eu me esforçar um pouco, eu até crie uma conexão e ache, não, estava casa vendo televisão, de repente me deu a ideia de comprar pera e melão. Mas não foi intencional. Eu simplesmente criei um outro verso que ao final tivesse uma palavra que rimasse com televisão. E eu escolhi melão. E você já sabe que televisão e melão são nome de coisas, então eu fiz uma rima pobre. Tranquilo? Então você já entendeu o conceito aí
de criar versos e rimar entre eles. É só você tentar rimar a última palavra que está tudo certo. E agora o nosso próximo desafio, né, vai ficar um pouco mais complicado. Não muito. Tudo é um processo bem tranquilo e prazeroso. Eu espero que você esteja curtindo essa oficina. Agora nós vamos criar 2 versos. E esses 2 versos eles precisam rimar. E eles precisam combinar em seus sentidos. Beleza? Afinal de contas, quando a gente ouve uma música, nós percebemos que existe um discurso que vai se combinando, que vai se completando. E isso que é o interessante. Então eu vou te sugerir um verso e você pensa aí em uma continuidade talvez dessa história que combine e que ao final também rime. Não basta ter sentido, nossa oficina de rima, tem que rimar ao final. Eu estava em casa, mas queria passear. E aí? Conseguiu pensar em alguma coisa? Não conseguiu? Não tem problema. Vou te dar um exemplo então de resolução. Eu estava em casa, mas queria passear. Fui tomar um banho, comecei a me arrumar. Percebeu? Eu criei 2 versos que rimaram entre si, né? Porque eu rimei passear com arrumar. 2 verbos no infinitivo, são o nome das ações, então eu fiz uma rima pobre, porém tem um sentido agora. Eu estava em casa, queria passear, o que eu fiz a respeito? Tomei um banho e comecei a me arrumar. Show de bola? Então seu próximo desafio é esse, começar a desenvolver versos que rimam entre si e que tenham os seus sentidos combinando-se, completando-se. Vamos para o nosso próximo passo. Nosso próximo passo, na verdade, agora é um desafio, porque eu não vou dar a resposta. Eu apenas vou dar o primeiro verso e aí você pode depois pausar esse vídeo, você pode rever esse vídeo e usá-lo como exercício também para que você possa desenvolver suas habilidades de rima. O desafio agora é você conseguir construir uma história a partir daquilo que eu vou te falar, com o verso inicial. Eu vou te falar um verso inicial e você pensa numa história. Quem sabe você pode fazer uma poesia, por exemplo. Já pensou que bacana seria? Eu vou te falar um verso e você pode escrever, por exemplo. Você pode fazer isso de improviso. Afinal de contas, os rappers fazem isso. Eles pegam um verso e desenvolvem um discurso de improviso. Isso também é rimar. Não preciso escrever para estar rimando. Rimar é uma coisa que tem a ver com som. Se eu estou produzindo som, estou rimando. Então eu vou te sugerir aí 3 versos que vão ser o início dessa tal história, que eu nunca vou conhecer, a não ser que você me mande. Se você quiser me mandar, eu vou curtir também. Mas a princípio é para que você desenvolva a história, eu não vou continuar. O segundo verso em diante é com você. Primeiro verso. Estava na escola no horário do recreio. Pegou o verso? Então agora é contigo. Segundo verso, para o segundo desafio. Hoje eu acordei com vontade de cozinhar. E aí? Dá para construir uma história bem bacana com isso, não dá? Vamos lá para o próximo. Tenho um cachorrinho. O nome dele é Lecão. E aí? Você consegue desenvolver a história desse cachorrinho? Do que aconteceu com ele? Do dia que você saiu para passear com ele? Enfim, não vou ficar dando também muita dica não, porque eu sei que você vai conseguir desenvolver uma história bem interessante e sempre rimando, não é não? Show de bola! E quando você for construir as suas composições usando os versos e as rimas, você vai se deparar com o seguinte pensamento: será que eu tenho que rimar sempre o primeiro verso com o segundo verso? Como que funciona isso? Então, esse é um conceito que eu quero te apresentar agora também ao fim desse tópico, que é o conceito de esquemas de rima. O que é um esquema de rima? Esquema de rima é a forma como eu organizo os meus versos e como que eles vão rimar entre si, a partir da posição desses versos ali. Ou seja, quer dizer que eu nem sempre preciso rimar um verso com o outro na sequência.
e depois outro verso com a mesma rima e fazer uma poesia com 20 versos, todo com a mesma sonoridade rimando. Não preciso fazer isso. Eu posso ir trocando de rimas e alternando os versos, colocar uma rima aqui que vai rimar com outra só lá na frente, enfim. Esse é o conceito de esquemas de rimas. E existem vários esquemas de rimas, mas nessa oficina eu vou te passar apenas 2. O primeiro esquema de rima é o AABB. AABB. O que significa isso? Se você acompanhou, você entendeu que eu estou rimando um verso com outro verso, que são os versos que eu vou considerar A, e depois eu vou rimar outros versos com rimas diferentes, que vão ser os versos B. Então, por exemplo, eu classifico um verso com qualquer rima que eu quiser e vou chamar esse verso de A. O outro verso que rima com ele, ele também vai ser o A. Então vai ser AA, um verso atrás do outro. No terceiro verso eu já vou mudar a rima. Então eu não posso mais considerar A, eu posso considerar agora B. E se eu vou fazer AABB, eu vou rimar o primeiro com o segundo e eu vou rimar o terceiro verso com o quarto verso. Confundiu muito? Não tem problema. Eu vou te dar um exemplo que você vai falar assim: agora eu pesquei. Vamos lá. Estava numa trilha no meio de um matagal. Eu fiz um verso que termina com ao. Então eu vou chamar esse verso de A. À frente, o nosso guia parou e fez um sinal. Olha, esse verso também terminou com ao. Então eu vou chamá-lo também de A, porque ele combina com o primeiro. Então eu fiz uma rima AA. O sinal que ele fez era para a gente ficar quieto. Opa, agora eu falei eto. Eto não tem nada a ver com ao. Então eu fiz um novo verso com uma nova proposta de rima. Então esse verso agora vai ser o B. Pois ele viu um tigre e o tigre estava perto. Opa, quieto, perto. Uma sonoridade que combina. Então eu também vou chamar esse verso de B. Pronto, eu fiz uma rima AABB. Rimei o primeiro verso com o segundo e o terceiro verso com o quarto. Show de bola. Fábio, só existe esse esquema de rima? Não. Como eu te disse, eu vou te passar também um outro esquema de rima que é muito comum, que é o AB. Ou seja, eu vou rimar o primeiro verso com o terceiro verso e eu vou rimar o segundo verso com o quarto verso. Vamos por exemplo. Estava numa trilha no meio de um matagal. Ao, eu vou chamar o verso que termina com ao de A. À frente, o nosso guia estava muito animado. Opa, mudou o final. Ado não rima com ao. Então agora eu vou ter uma rima A, que é o ao, e eu vou ter um esquema de rima com a letra B com ado, do animado. Então eu tenho até agora AB. Eu estava com medo de surgir um animal. Opa, ao eu sei que é A. Então eu tenho ABA, mas parece que o guia não estava preocupado. Ado, que é a nossa classificação B. Então eu tenho uma rima agora AB. Eu vou ler ela todinha para que você possa aí perceber o esquema de rima que vai se alternando. Estava numa trilha no meio de um matagal. À frente, nosso guia estava muito animado. Eu estava com medo de surgir um animal, mas parece que o guia não estava preocupado. Viu que interessante? Quer dizer que esse esquema de rima é melhor que o outro ou que o outro é melhor do que esse? Não, são só esquemas diferentes. Você pode usar qualquer um que você quiser, mas é interessante que você possa treinar e desenvolver todos os tipos para que você possa aí, aumentar a diversidade de recursos de rima que você vai usar nas suas composições. Beleza? Vamos agora para o nosso último tópico. Nesse nosso último tópico, nós vamos falar sobre os desafios. Desafios que usam as rimas. Se você conseguiu desenvolver as rimas bem na nossa oficina até agora, pronto, você já pode se considerar um rimador. Que maravilha, você já pode construir as suas composições. Tá vendo que interessante? Mas existem outros desafios que são muito bacanas que utilizam a rima. E aí vai se você vai querer fazer isso ou não.
A gente não vai desenvolver isso aqui, até por conta da nossa modalidade de apresentação de oficina. Porém, eu queria apresentar essas modalidades de desafio para você, porque se você quiser desenvolver mais as suas rimas, esses são ótimos desafios e fazem parte de manifestações culturais presentes em nosso país. São 4 desafios que eu quero te passar, e se depois você quiser pesquisar sobre esses desafios, vai ser muito interessante, você vai achar muita coisa bacana na internet. Inclusive você pode se reunir com seus amigos e também formar momentos, ambientes culturais, artísticos, que vocês vão poder desenvolver também esse tipo de desafio para que vocês possam desenvolver as suas rimas. Primeiro desafio de rima, e o mais simples, mais básico, que é o improviso. Qual que é a graça do improviso? O improviso é interessante porque no improviso rimado você tem que ter uma agilidade para encontrar as palavras que rima. Você vai precisar usar os versos, você pode usar o esquema de rima que você quiser, mas você vai precisar encontrar rimas rápido. E qual que é a modalidade desse improviso? Existem várias. Você pode fazer um improviso, por exemplo, a partir de uma palavra. É interessante, a pessoa vai escrever uma palavra num quadro e você vai começar o improviso. Aquela palavra vai ser um tema que você vai começar a discorrer sobre aquele tema, criando uma narrativa que se combina e sempre usando as rimas. Isso é muito interessante. Quem muito faz isso são os repentistas, os MCs de rap. Você pode pesquisar na internet, por exemplo, que você vai achar muito conteúdo sobre improviso. Isso é muito interessante, algo que você pode fazer a qualquer momento. No seu banho, se você não fizer barulho, você pode fazer isso no seu serviço. Eu mesmo no meu serviço, às vezes, fico lá na minha máquina, lá, fazendo os improvisos quietinho, ninguém me escutando. Mas eu fico exercitando essa modalidade de exercício de rima. Segundo desafio é o 4x4. Esse 4x4 você vai precisar chamar um amigo. Aí, se você está vendo essa oficina com alguém, você já pode agora mesmo desafiar alguém, falar, vamos treinar um desafio de rima 4x4. E como que é esse desafio de rima? É simples, cada um vai rimar 4 versos. E quando o último falar o último verso, esse último verso vai ter uma temática, vai ter uma palavra, vai ter um assunto. E o próximo a fazer em improviso também esse desafio vai ter que aproveitar essa temática levantada do último verso para começar o verso dele. Então alguém vai falando lá, vai cantando, vai fazendo os versos. No final do verso dele ele fala: por isso que eu gosto muito de futebol. Esse foi o último verso. O outro camarada vai ter que pegar esse negócio de futebol e falar: e se eu gosto de futebol, eu quero assistir a Copa. E aí ele vai desenvolver outros 4 versos. E quando ele chegar no último verso, volta para o primeiro. E assim os dois vão construindo juntos uma narrativa, sempre pegando a temática do último verso do outro. Tá vendo que interessante? Isso é um jogo de agilidade, porque você precisa ter agilidade para pegar o verso do camarada, não deixar o tempo correr e já criar a sua. Se você consegue desenvolver bem o improviso, acho que vale a pena você arriscar fazer um desafio de batalha de rimas 4x4. E por falar em batalha de rimas, né, agora eu vou apresentar os últimos 2 desafios que são muito conhecidos pela comunidade do rap, mesmo que é uma comunidade que usa muito a rima. Afinal, o próprio nome do rap já diz isso, né? Ritmo e poesia. Poesia é rima. Então, nas modalidades de rap, nos eventos culturais da cultura hip hop, você vai encontrar 2 desses desafios que você pode fazer com seus amigos. O primeiro é a Batalha do Conhecimento. A Batalha do Conhecimento nada mais é do que um improviso também, sempre com base em alguma temática ou em palavras do quadro, como eu apresentei para você no primeiro desafio, que é o desafio do improviso. Porém, na batalha, né, como é uma competição entre 2 rimadores, por exemplo, a pessoa que se desenvolver melhor, que criar um discurso mais interessante sobre aquele tema ou sobre aquelas palavras, vence. É bom que você chame, por exemplo, algumas pessoas para votar, né? Quem foi melhor no desenvolvimento de tal tema ou no uso de tal palavra. E assim você cria uma competição saudável, amigável, mas para que as pessoas possam tentar cada vez mais elaborar discursos, versos e rimas mais interessantes na competição contra o outro, e assim se tornando um rimador melhor, que domina melhor essa ferramenta artística. E o quarto desafio
É um desafio muito querido pela comunidade do rap, né? Que pode soar até agressivo para quem não tá por fora, fala assim, nossa, que coisa horrível isso. Mas na verdade é uma modalidade muito amistosa, muito de boa, muito divertida por sinal, e que sempre termina-se com um aperto de mão, com um abraço, com amizades sendo geradas, que é a batalha tradicional. A batalha tradicional de rap é o quê? É quando eu vou usar a arte do improviso, vou usar versos, vou usar rimas, porém eu vou criar um discurso para de alguma forma exaltar a mim. Eu dizer assim, olha, eu sou melhor na rima porque isso, porque aquilo, e você não pode vir contra mim, não sei o que lá. E eu vou começar a rimar palavras e rimar versos que vão de alguma forma fazer com que ele se sinta um rimador pior do que eu. E como é uma batalha, daqui a pouco ele vai lá e vai fazer, né, o contra-ataque dele. Ele também vai pegar versos e rimas e vai construir uma narrativa que visa me diminuir. E o interessante é que ele pode muito bem usar aquilo que eu falei contra mim. Ele pode pegar alguma temática dos meus versos, alguma palavra, alguma expressão que eu usei e transformá-la contra mim. E quando isso acontece, isso é muito interessante. Por quê? Porque demonstra que o rimador está atento, demonstra que ele tem capacidade de pensar rápido e desenvolver um contra-ataque na modalidade de rima. Então fica o desafio. Se você não sabe como que isso é, você pode procurar na internet também, que existem muitos vídeos de batalha interessantes. Eu sei que você vai curtir porque é muito divertido. E é claro que essa competição de rima sempre tem que ser na amizade, sempre para celebrar uma manifestação cultural e nunca de fato para ofender ninguém, nunca de fato para gerar briga, inimizade, porque esse não é o objetivo, né, da nossa construção artística, mas sim para celebrar a diversidade, celebrar o talento das pessoas e estreitar os laços, inclusive desenvolver talvez habilidades sociais, desenvolver também a nossa forma de nos comunicarmos com as pessoas. Naturalmente nós precisamos sempre ter cuidado, né, com o outro, né, para que essa brincadeira, para que essa atividade cultural seja sempre positiva e não negativa. Então fica aí também a dica também para quem quer desenvolver e treinar essas habilidades da rima através da batalha tradicional. Pessoal, estamos terminando a nossa oficina de rimas. Eu gostei muito de elaborar essa pequena introdução para você, porque eu sei que com essa oficina de rimas você vai conseguir desenvolver as suas composições. Você quer desenvolver um poema? Você vai conseguir. Você quer desenvolver uma música? Você também vai conseguir. Eu fico feliz de poder ser uma ferramenta de poder transmitir para você esse conhecimento e que você também possa pegar esse conhecimento e transmitir para os seus colegas. Quem sabe você pode pegar essa oficina e passar na sua escola, no seu projeto social, enfim, onde você achar interessante, para que mais pessoas possam aprender essa ferramenta cultural, artística que nós temos. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui, espero que você tenha curtido bastante essa oficina de rimas. Se você fez uma rima, um poema, e fala assim, cara, eu gostei tanto, cara, que isso foi o resultado da minha oficina, quero mandar pro Fábio, me manda que eu vou gostar de ler sua poesia e de celebrar com você seu desenvolvimento. A gente vai aprendendo cada vez mais. E se você, Fábio, mas como que eu posso fazer um soneto? Como que eu posso fazer uma trova? Existe muito conteúdo na internet que você pode aprender lá. E lá você vai aprender sobre versos, esquemas de rima diferente. Mas nada que você não tenha a base, o fundamento que você adquiriu nessa nossa oficina aqui. Então agora o seu desenvolvimento cultural a partir do uso das rimas só tende a crescer. E eu fico muito feliz se você pegar esse conhecimento, utilizá-lo, desenvolvê-lo e também passá-lo à frente. Show de bola? Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto!